Bom, a CPLP é uma estrutura de governo que junta 9 países que falam a língua portuguesa. Estamos a falar de países que estão posicionados em diferentes pontos do globo, na Europa, em África, na América do Sul e também na Ásia. Os 9 países, começando por continentes, na Europa, Portugal, em África, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe, na América Latina, o Brasil e na Ásia, Timor-Leste. Portanto, é uma organização que junta os governos destes países, criada em 1996, com o objetivo de promover a diversidade cultural dos nossos Estados-membros, a promoção da língua portuguesa, mas também fortalecer os laços de cooperação e a concertação política e diplomática entre os países que compõem a comunidade. De que forma o PAV, a produção audiovisual, vai ao encontro da missão da CPLP? Se vai, né? Não, vai seguramente. O PAV é provavelmente uma das iniciativas mais relevantes no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, não apenas pela dimensão financeira aplicada pelos países que contribuem para este programa, porque é bastante expressiva quando comparada com outros programas de cooperação que a CPLP vem desenvolvendo, como pelo seu próprio âmbito e a estratégia. Como há pouco eu dizia, sendo países espalhados em diferentes partes do globo, há ainda uma necessidade de conhecimento mútuo entre os nossos Estados-membros que é preciso ultrapassar. São países que tiveram laços históricos e proximidades muito vincadas ao longo de vários séculos, mas que depois, fruto de alguns processos como os da independência, ganharam as suas autonomias e foram crescendo autonomamente. E hoje em dia há necessidade de recuperar toda essa dimensão cultural, de vivência, de conhecimento de como é que os países se estruturaram, a riqueza das línguas nacionais, a riqueza da cultura de cada um dos nossos Estados, e muitos dos cidadãos que vivem nestes países não se conhecem, e a aproximação que o PAV permite, por via do mecanismo do audiovisual, de trazer ao conhecimento das populações modos de vida, modos de olhar para a vida e como é que isso tem impacto na forma até como a língua portuguesa, que é um dos traços identitários da CPLP, vai evoluindo, é de uma grande riqueza e, portanto, a necessidade de nos conhecermos mutuamente é perfeitamente preenchida por via de um programa como o PAV. É claro que isso apenas, que eu acabo de dizer, não é o suficiente. O PAV é talvez uma das contribuições mais relevantes que a CPLP tem para se dar a conhecer fora de outros públicos que não os de língua portuguesa. Porque ao projetarmos com os produtos audiovisuais que o PAV cria e vai lançando, quando projetamos, dizia eu, estes produtos a uma escala global, lhes damos a conhecer ao mundo o que é ser e pensar em língua portuguesa, o que é estar e desenvolver em língua portuguesa. E, de facto, a comunidade dos países de língua portuguesa, mesmo com este afastamento geográfico entre os nossos Estados, tem aqui algo de singular que é quase mítico, não se consegue explicar por palavras, que junta em sentimento, que junta em realidade a maneira como estes países olham para o mundo e a forma como percepcionam os problemas à escala global. Isso diferencia a CPLP de outros contextos regionais. E isso não tem explicação e, portanto, a forma como os produtos do audiovisual permitem comunicar esta dimensão mítica e a forma como os documentários e as outras ferramentas que o PAV utiliza permitem este alargamento são absolutamente extraordinários e espero, enquanto cidadão da CPLP, que o PAV perdure durante muitos e bons anos. Sr. Manuel, nós estávamos agora a falar do tempo, né? E agora me ocorreu que há 5 décadas terminou a Guerra Colonial. Essa movimentação de reunião dessas ex-colônias e hoje países irmãos, co-irmãos, se é que nós podemos chamar assim, de alguma sorte vem ao encontro de uma necessidade de se harmonizar com esse passado? Sim, eu acho que quando se fala da CPLP fala-se de facto de uma irmandade, não é? De uma comunidade de afetos e em que a palavra de ordem deve ser a solidariedade na diversidade. Nós temos países que são distintos entre si, quer na dimensão geográfica, quer na forma como os ativos económicos que têm para o seu desenvolvimento se podem encontrar. Isso traduz maneiras de vida e de estar que são diferentes. É evidente que uma dimensão geográfica e uma capacidade de um país continental como o Brasil não pode ser imediatamente comparada com países de dimensão mais pequena como São Tomé e Príncipe ou como Cabo Verde, até porque estes dois últimos são ilhas e o Brasil é um país continental. Neste sentido,
aquilo que eu acho que é relevante trazer para a nossa reflexão é como é que aquilo que são experiências e lições aprendidas a partir dos 50 anos das independências e a forma como os países evoluíram autonomamente o seu pensamento, a sua estratégia, o seu modo de estar, podem encontrar-se em visões que são partilhadas e na forma como essas lições aprendidas podem ser utilizadas para que os países que têm problemas que são comuns, mas têm soluções distintas, possam ter um patamar de entendimento também diferenciado, mas que ao fim e ao cabo acabe por culminar com soluções que resolvem os problemas. E a aspiração de todos os cidadãos da CPLP, independentemente de um país estar num nível de desenvolvimento maior do que o outro, é a mesma. Todos nós queremos segurança alimentar e nutricional, todos nós queremos paz, todos nós queremos respeito pelos direitos humanos e todos nós queremos que a aplicação das normas vigentes nos nossos países permita uma vida tranquila e permita que a vida em sociedade se possa organizar. E por fim, esse é o terceiro PAV, né? E o diretor, na sua fala de encerramento, já estava fazendo quase um chamamento para um quarto PAV. Não sei se vocês têm essa noção das diferenças e da evolução entre o primeiro PAV, o terceiro e o que há de se esperar para um quarto. Bom, é normal que em programas que vão tendo diferentes fases, e na CPLP o PAV é um deles, mas temos outros que já vão na quinta e na sexta fase, o normal é que se aprenda com as edições anteriores. E esta aprendizagem, estamos a falar de lições aprendidas verdadeiramente no melhor sentido que a palavra tem. E isso acaba por ser relevante também no PAV, porque nós percebemos que, apesar de existir uma partilha já consolidada, existem ainda desafios que próximas edições do PAV devem abraçar de forma aberta e desprendida. Naturalmente que as questões que dizem respeito à necessidade de nivelar o nível de conhecimento, de capacitação e de partilha daquilo que são os desafios até tecnológicos que são distintos entre os nossos Estados-membros, deve ser algo que o PAV, na sua próxima edição, possa tentar colmatar. Depois, a forma como é que o PAV se pode também adaptar às novas plataformas digitais e à forma como a comunicação e o audiovisual é hoje em dia comunicado por via dessas plataformas. E por último, até para consolidar o próprio programa, será de todo relevante, quem sabe, um dia a criação de uma rede das estruturas que integram o PAV, eu lhe chamar de pontos focais, não seriam bem pontos focais, mas a rede de estruturas do audiovisual dos países de língua portuguesa, que trabalhem em rede para que este trabalho de partilha possa ser consolidado e tenha o PAV como instrumento prático que vá ao encontro das necessidades que sejam identificadas. Portanto, um diagnóstico que cada vez mais permita aquisição e ganhos de autonomia dos Estados-membros na produção do seu audiovisual, mas em que estas realidades não deixem de ser partilhadas para que eventuais desafios possam ser ultrapassados de forma mais fácil e sempre dentro desta palavra de ordem, solidariedade na diversidade.